Olá, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe a você, meu querido e minha querida. Nós narramos, ou pelo menos tentamos começar uma nova série sobre o caminho da pessoa com Deus, o caminho do cristão com Deus. Nós chamamos isso de plano de carreira. Dentro do plano de carreira, nós, ao observarmos, à medida que Jesus ensina nas suas parábolas, que Jesus explica a forma como a vida se desenvolve daquele que tem fé em relação a Deus, em relação a Ele, é facilmente perceptível dentro dos textos, dos ensinos de Jesus, que ele fala de 4 tipos de pessoas diferentes. Ele nos aborda a ovelha, diz que as pessoas são ovelhas, dizem que as pessoas podem se tornar discípulos, dizem que as pessoas se tornam mordomos ou ministros e diz que as pessoas se tornam amigos. O topo da lista é ser amigo. O início da jornada cristã é como ovelha. Baseado nisso, eu escolhi o texto de João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10, para narrar o primeiro ponto. Nós nessa série, esta primeira etapa é como ovelha. E nós vamos perceber e observar quais são as características que Jesus espera daqueles que são ovelhas. O texto diz: em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o texto que nós escolhemos nesta noite para falar sobre o primeiro aspecto da nossa carreira, do nosso plano de carreira, da nossa jornada de fé andando com Deus. Nossa caminhada com Deus nos leva a estágios espirituais da nossa vida. E o primeiro estágio, quando entramos no reino de Deus, o primeiro estágio é o de ovelha. Jesus, quando falou esse texto, quando ministrou aos discípulos e as pessoas que estavam ouvindo ele ali naquele momento, quando ele abordou a questão de alguém ser uma ovelha, ele tinha em mente a relação não de um pastor técnico, profissional com animais. Ele usou a figura do pastor, daquele homem que eles conheciam bem, que estava ali no campo, e a sua relação com os animais, ovelhas, para simbolizar, para fazer uma analogia entre a nossa relação com ele. Quando Jesus então faz essa analogia, Jesus espera que estas mesmas características dessa relação do pastor e de ovelhas sejam também as mesmas características que demonstramos como ovelhas na nossa relação com Jesus. E quais são as características de ovelha que Jesus espera de cada um de nós? Antes de abordarmos as características da ovelha em si, é preciso fazer referência ao versículo 10, quando Jesus Cristo diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Embora esta seja uma atitude que normalmente fazemos referência ao diabo, a Satanás, esta não é a atitude do demônio. A atitude de quem rouba, mata e destrói a vida de uma ovelha é a atitude de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos profetas e de falsos apóstolos. Estes são os homens que de alguma forma são usados pelo inimigo para destruir a fé das pessoas, para matar a sua vida espiritual e para roubá-las do aprisco de Deus,
Portanto, o ladrão não é o diabo, ainda que possamos, por inferência, usar essa maneira de falar para dizer que essa também é uma ação de Satanás. Todavia, no texto, quem rouba, mata e destrói são os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Lembre-se disso e vamos dar continuidade então àquilo que a gente quer dizer. A primeira característica de alguém que é ovelha é que esta pessoa se permite ser conduzida. Uma ovelha é uma pessoa, ou seja, ovelha, o símbolo da ovelha como animal, o símbolo da ovelha como representando uma pessoa que segue a Cristo. Uma pessoa que segue a Cristo deve ser alguém como uma ovelha, que permite-se ser conduzido. Isso significa que você tem vontade própria, que você tem capacidades, que você tem direitos, que você tem escolhas, mas que com toda esta potencialidade a seu dispor em sua própria vida, você se submete ao senhorio de Cristo e permite que o pastor guie sua vida. Na tua relação com Deus, também é refletido na tua relação com os pastores das igrejas locais. Você se permite ser conduzido pelo seu pastor, assim como você se permite ser conduzido pelo sumo pastor, que é Jesus. Esta é a primeira característica. A segunda característica de uma ovelha, ou de uma pessoa ovelha, é que ela reconhece a autoridade pastoral. Você reconhece a autoridade do seu pastor. Primeiro, também preciso lembrar a você algo que o texto diz. O texto diz que o Senhor, que é o pastor das ovelhas, é Jesus Cristo. E os pastores das igrejas locais são semelhantes, são considerados como os porteiros. Portanto, como eu disse ontem à noite, eu não sou efetivamente o seu verdadeiro pastor. Eu sou apenas o porteiro contratado pelo pastor para manter você no aprisco. Essa é a minha função. Mas somos chamados de pastores pelo sumo pastor. E quando você reconhece a autoridade do sumo pastor, que é Jesus, você também reconhece a autoridade dos pastores que estão liderando e guiando sua vida, que são os pastores da igreja local. Portanto, a segunda característica é essa. Uma ovelha, uma pessoa ovelha, reconhece a autoridade do seu pastor. A terceira característica da pessoa ovelha é que ela sabe a quem pertence. Se você retornar ao texto, você vai perceber que Jesus diz que quando ele entra no aprisco, chama as ovelhas para fora, leva aquelas que pertencem a ele. Elas reconhecem a sua voz e só vão após ele porque elas não reconhecem outro pastor, elas sabem que pertencem àquele pastor. Portanto, esta é a terceira característica de alguém que é considerado por Jesus uma ovelha, e Jesus espera desta pessoa que ela, ao reconhecer-se como ovelha de Cristo, que ela saiba a quem ela pertença. Você não pertence a homens, você não pertence a instituição, você não pertence a pessoas, você não pertence a redes, você não pertence a grupos, você não pertence a guetos, você pertence a Jesus Cristo. Ele é o teu dono, Ele é o teu Senhor, Ele é o único e sumo pastor de tua vida, e esta é a única autoridade e senhorio que você deve reconhecer em tua vida. Os pastores da igreja local também não são teus donos, são apenas os porteiros, estão representando o sumo pastor. Você deve a eles obediência, sim, e respeito, é óbvio, mas você precisa saber que eles não são dono da tua vida, donos da trajetória da tua vida. Eles não têm autoridade máxima, suprema, superior sobre você. Quem tem essa autoridade é Jesus Cristo. Uma ovelha sabe a quem pertence. A quarta e última característica de uma pessoa ovelha, ou daquele que Jesus espera que seja uma ovelha, se você sabe que é uma ovelha de Deus, que é uma ovelha de Jesus Cristo, a última característica é que você tem audição seletiva. Isso significa que você escuta uma única voz. Isso significa que você não tem outras vozes autorizadas sobre tua vida. Uma ovelha de uma igreja local sabe que a voz autorizada sobre sua vida é a voz do pastor local.
Assim como ela sabe que ela não escuta vozes de outros deuses, de outros senhores, de outras coisas que não seja Jesus Cristo. A voz de Jesus Cristo é reproduzida através da voz dos pastores, do ensino, da pregação semanal que você escuta na tua igreja local. Portanto, quando você é uma ovelha de Deus, você sabe e você reconhece que você só pode ouvir, pelo menos em primeira instância. Isso não significa que você nunca vai ouvir outras pessoas, não é isso, mas significa que a voz autorizada sobre a tua vida é a voz do pastor da tua igreja local. Isto é extremamente importante, porque Jesus espera isso de você. Jesus disse que as ovelhas só ouvem a voz do seu pastor e não seguem a voz de estranhos. Por isso você não vai ouvir a voz de outros que não são pastores sobre sua vida. Ainda que você possa assistir um vídeo, ouvir uma prédica ou qualquer outra coisa que você possa ter contato, você apenas tem o contato, escuta, assiste tranquilamente, mas aquilo não é autoritativo, aquilo não tem autoridade sobre tua vida, porque você sabe a quem você tem que escutar. Uma ovelha tem audição seletiva, escuta a voz do seu pastor. Se você gostou desta mensagem e ela foi edificante para a sua vida, acesse o nosso canal, inscreva-se nele, não deixe de curtir os nossos vídeos, sempre aperte aquele sininho das notificações e no próximo culto, no próximo domingo, esteja conosco para que você vá crescendo juntamente conosco nessa caminhada com Deus, ascenda ao novo patamar, ao novo estágio, mais um degrau da escada, dessa caminhada, desse plano de carreira com Deus, para aprender a ser discípulo. Deus abençoe você, fique na paz, até lá.